Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu, a Letícia. Esse ano estamos estudando o Velho Testamento, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Nós estamos na semana de 9 a 15 de fevereiro. O título da aula é Noé encontrou graça aos olhos do Senhor e estamos cobrindo os capítulos 6 a 11 de Gênesis e Moisés 8. E hoje nós temos um convidado super especial, veio diretamente do Brasil só para estar aqui. Não veio para Natal, não veio pra, não, ele veio para isso. É o Érico. Érico, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Para mim é uma grande honra, uma satisfação imensa estar com vocês aqui no podcast Marta Maria, que a gente tanto vê, ouve lá no Brasil. Então, para mim é uma honra muito grande. Obrigado pelo convite. E sim, vim para cá com este propósito de estar com vocês, para a gente poder conversar e debater sobre essa aula tão importante. Muito obrigada por ter feito essa viagem longuíssima, cara, para vir até aqui. Nossa, conta pra gente um pouquinho quem você é, família. Você tem um canal também que fala um pouco sobre direito. Explica tudo aí pra gente. Bem, então meu nome é Érico Palazzo, eu sou delegado de polícia lá no Brasil. Sou professor também de direito penal, direito processual penal, na área de concurso público. Então, eu tenho um curso próprio também para ajudar alunos a serem aprovados em concursos públicos, carreiras policiais, tribunais e assim por diante. Atualmente, tenho o meu chamado lá na igreja, na minha ala. Eu sou professor de escola dominical dos jovens e é muito legal porque a minha ala tem uma coisa muito especial. Metade da minha ala é brasileira, a outra metade é americana. Então, na minha sala, são 20 jovens, metade brasileiro, metade americano, que não falam português. Então, a minha aula é inteira traduzida. É português, inglês, inglês, português. Mas é uma situação muito legal, inusitada, né? Que muita gente nem acredita que acontece no Brasil. Mas sim, lá em Brasília, como tem muitos membros da Embaixada Americana, a gente tem essa dinâmica na nossa aula de tradução e tudo mais. Legal. Assim como na nossa aula a gente tem tradução para o inglês, vocês devem ter lá também. Né? Exatamente, temos tradução para o inglês. E sou casado com a Mayara Paiva Palazzo e tenho 3 filhinhas, a Natália, a Lavínia e a Manuela. Elas têm 6, 3 e 3 anos de idade e a mais novinha tem 6 meses. Uau! Deve ser uma correria lá então, muito correria. Barulho, muito brinquedo. Exatamente. E até quando me chamaram para Marta Maria, né, com 4 mulheres aqui, eu falei, tô acostumado, tenho 3 filhas, tenho 3 irmãs, então assim, tá tranquilo, a gente vai sair bem aqui. E, Érico, conta um pouquinho da sua história de conversão, fez missão, como que é a história da sua família? Eu já nasci na igreja, o primeiro membro da minha família é o meu avô, que se batizou na década de 60. Então, quando eu nasci, eu já era membro da igreja, né? Fiz missão aqui nos Estados Unidos, em Boston, Massachusetts. E meu pai, curiosamente, minha mãe casou com meu pai não era membro da igreja. Então, ele se tornou membro da igreja há aproximadamente uns 15 anos, que ele se batizou depois que eu já tinha voltado de missão. E hoje ele, inclusive, é o bispo da minha ala. Legal! Muito bacana. Então tá bom. E, Érico, por favor, fique à vontade de falar o que vier à mente, contanto que não seja apostasia, Pode claro. deixar. Tá brincando. Mas nós adoraríamos também. A gente vai estar aqui falando na época de Noé, na época da Torre de Babel. Então, como a gente sabe, muita iniquidade, muita corrupção. Então, se você tiver aí uma perspectiva de delegado pra gente, nós vamos aceitar, tá bom? Perfeito. Eu gosto sempre de começar lendo a introdução lá do Vem e Segue-me para a gente poder se situar e preparar para essa nossa discussão. Então, lá diz assim: vivendo nos últimos dias, temos motivos especiais para prestar atenção à história do dilúvio. Quando Jesus Cristo ensinou como devemos estar atentos à sua segunda vinda, ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Além disso, palavras que descrevem a época de Noé como corrompida, cheia de violência, poderiam facilmente descrever nossa época. A história da Torre de Babel também parece aplicável aos nossos dias, com sua descrição de orgulho, seguida de confusão e então divisão.
Esses relatos antigos são valiosos não apenas porque nos mostram que a iniquidade se repete ao longo da história. Mais importante, eles nos ensinam o que devemos fazer. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, e as famílias de Jared e seu irmão buscaram ao Senhor e foram protegidas da confusão e da divisão em Babel. Se quisermos saber como manter a nós mesmos e nossa família em segurança durante a corrupção e a violência, as histórias desses capítulos têm muito a nos ensinar. Muito bom. Eu gosto de pensar assim, a gente tá aqui nesse ponto da história, né, da Bíblia. A gente já falou... Vocês lembram? Não teve, acho que foi no primeiro episódio desse ano, alguma coisa assim, que eu falei que quando repete 3 coisas, é muito importante, né? Quando fala ai, ai, ai. Tipo, tem que prestar atenção. E a gente vê aqui, a gente já falou sobre a queda de Satanás, a queda de Adão, e a gente vai estar aqui falando da queda da humanidade. A gente também, na semana passada, vocês conversaram sobre Enoque, e Enoque teve uma visão onde ele viu um dilúvio de iniquidade, um dilúvio de água e um dilúvio da verdade. Então, de novo, 3. Então, hoje a gente vai estar falando aqui do dilúvio da maldade, nessa época iníqua, mas a gente também vai falar do dilúvio de água. E eu acho muito legal, eu lembro de uma citação de Joseph, ele fala que Noé foi o profeta que precedeu o dilúvio de água. Que ele, Joseph Smith, precede o dilúvio de fogo. Não que necessariamente o mundo vai ser queimado, mas isso me lembrou aqui dessa introdução, né? Que nós estamos em preparação para a vinda de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nos últimos dias. Então tem muita coisa que a gente pode pegar aqui dessa leitura. E quando eu falei do dilúvio da verdade, a gente está vendo isso. Hoje em dia, a Terra está se inundando com a tecnologia, né, o celular, o computador, as mídias sociais, e nós temos que ainda continuar fazendo esse trabalho de abrir nossas bocas e encher o mundo da verdade. Então a gente viu tudo isso que o Enoque falou no episódio passado está acontecendo agora. Vamos começar? Vamos, eu ia perguntar se a gente podia começar lendo os primeiros já versículos, né? Eu queria ler o de Moisés. Vai ter em Gênesis, mas começar o de Moisés e a gente entender um pouquinho aí da genealogia, né? Da história da família de Noé. Eu vou começar e a gente vai lendo juntos e vamos... Tá bom. E todos os dias de Enoque foram 430 anos. E aconteceu que Matusalém, o filho de Enoque, não foi levado, a fim de que se cumprissem os convênios que o Senhor fizera com Enoque. Porque ele verdadeiramente fez convênio com Enoque de que Noé sairia do fruto de seus lombos. Perfeito. Matusalém, que era avô de Noé, né? E Enoque, seu bisavô. E aconteceu que Matusalém profetizou que de seus lombos nasceriam todos os reinos da terra através de Noé. E ele tomou a glória para si. E sobreveio uma grande fome na terra, e o Senhor amaldiçoou a terra com uma dolorosa maldição, e muitos de seus habitantes morreram. E aconteceu que Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos e ele morreu. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este filho irá consolar-nos quanto à nossa obra e ao trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E um fato curioso que a gente estava até falando é que o significado de Noé, né, é realmente um consolo, como fala aqui nessa escritura. E ele veio realmente, né, para tirar o povo da maldade, da iniquidade que eles estavam, para a luz, né? E deu esse consolo para nós que viemos depois e para o próprio Senhor. Eu gosto de ver como naquela época era tão importante o nome, né? Para Adão, né, Eva, tudo assim, todos os nomes importantes da história têm um significado muito grande, né? O Senhor sempre inspirando, né? Mas de certa forma, hoje, por exemplo, quando eu fui escolher o nome do Liam, meu filho tá com 7 anos agora, né? Mas eu lembro que na época eu fiquei procurando o significado mais assim que, não, eu quero que seja esse.
né? Que no caso dele, ele é o meu primogênito, então eu queria que ele fosse um protetor, um guardião, e esse é o significado do nome dele, Liam. Lindo. E nos próximos versículos a gente vai ver aí da posteridade, então, de Noé. E no 13, bem interessante, que ele fala o seguinte, Ana, você pode ler pra gente, já que você estava lá? E Noé e seus filhos deram ouvidos ao Senhor e obedeceram-lhe, e foram chamados filhos de Deus. E quando esses homens começaram a multiplicar-se na face da terra e tiveram filhas, os filhos dos homens viram que essas filhas eram belas e tomaram-nas para esposa segundo sua escolha. Vocês perceberam a diferença de filhos de Deus e filhos dos homens? Sim. É engraçado. Então aqui, ó, Noé teve filhos e esses homens tiveram filhas. Então as netas de Noé casaram-se com homens que não eram do convênio. Casaram fora da igreja. É interessante, né, que é importante essa distinção aqui, é importante que desde, né, ele deixa bem claro, por que é importante a gente casar com pessoas que são, assim, que eu já tem opiniões diversas aqui, né, claro, a gente não quer fazer acepção de pessoas, tem pessoas boas também fora da igreja, não é isso. A questão aqui é que eles eram filhos dos homens. E para mim isso tem um significado muito maior, que não eram só pessoas, fora da igreja, não eram pessoas boas que não estavam seguindo o evangelho, não, eram pessoas que viviam a vida iníqua, né? Sim. Não sei se tem um pouco mais de... Não, é exatamente isso. Quando fala filhos dos homens, não simplesmente são pessoas fora do convênio, são pessoas que estavam vivendo uma vida de forma indigna, de forma iníqua, né? E que, consequentemente, influenciam. Né? A pessoa com quem você casa vai te influenciar. Você vai influenciar aquela pessoa vai te influenciar. Se você casa com uma pessoa que não faz as coisas corretas, de alguma forma, você vai pender ali um pouco para o lado. Por mais que você possa, mas eu vou influenciar para o bem. Claro que você consegue influenciar para o bem, mas aquela pessoa vai te trazer também um peso na sua vida, uma carga negativa, dores, aflições. E era o que estava acontecendo aqui. Vai viver dois mundos. E aqui, poxa, por mais que elas fossem pessoas boas, ao se casar com homens iníquos, quais ensinamentos os filhos teriam? Né? Então, as consequências de uma escolha dessa acaba sendo muito maior. E aí, até uma coisa que eu falei aqui no início, né, do meu pai não ser membro da igreja quando casou com a minha mãe. Né? Claro que minha mãe casou com alguém fora do convênio, digamos assim. E de forma muito curiosa, quando minha mãe foi casar com meu pai, ela tirou a bênção patriarcal dela. E a bênção patriarcal dela diz o seguinte: você vai casar com um homem de fora da igreja, mas mediante a sua obediência e o cumprimento dos mandamentos, um dia ele vai se batizar. 25 anos depois deles se casarem, e muita fé da minha mãe, e levando todos os filhos para a igreja. Eu lembro criança, meu pai não ia para a igreja com a gente. Então, assim, meu pai só ia no dia da apresentação da primária, né, para ver a gente apresentar, ou quando a gente dava algum discurso. Mas ele sempre estava apoiando. Quando eu fui para a missão, meu pai não era membro da igreja. Ele falou: Érico, vai para a missão, é uma coisa boa para você. É legal. Então, assim, apesar dele não ser membro da igreja, ele tinha bons ensinamentos, uma boa influência sendo exercida dentro de casa. Até que depois, mediante a fé da minha mãe e a vida inteira chamando a gente para fazer reunião familiar, para ler as escrituras, meu pai acabou se batizando. E uma coisa, acho que legal pontuar dessa coisa de filho do homem, né? Que é muito fácil quando a gente esquece de Deus, a gente esquece de fazer a oração, é muito fácil a gente se pegar aos desejos do homem, os desejos carnais, os prazeres momentâneos. Não sei vocês, né, mas às vezes parece, se você acorda mais tarde, não deu tempo de ler, parece que tudo assim fica atropelado, né? E é muito fácil, por isso que as pessoas vão se distanciando, elas vão se esfriando de Deus, né? Às vezes falam: nossa, por que tal pessoa chegou a fazer, cometeu esse crime, né? Você não, nesse mundo que você vive e trabalha, você vê esse nível de pessoas, né, que chegam assim: nossa, por que começou ali? Mas o coração tá tão frio, né, se distanciou tanto das escrituras, do básico, e é muito fácil a gente se perder. E propriamente assim, nas coisas que o mundo prega hoje, né, não só também no crime, no pecado, mas às vezes no que você quer ser, no seu status. Você quer ser um CEO, quero ser, né, quero alcançar, né, quero dinheiro, quero não sei o que. Fama. E são coisas tudo que acabam, né, e distancia a gente de certa forma. Então, nosso maior título aqui da Terra, eu acho que é ser filho de Deus. É a gente se lembrar todos os dias
que nós somos filhos de Deus e não filhos do homem, né? E quando a gente se pega, talvez, pensando muito nessas coisas, no que falta eu realizar, o que eu preciso fazer, é bom a gente, né, lembrar, não, eu sou um filho de Deus, esse é o título mais importante que eu quero para mim nessa terra, né? Pensar celestial. Pensar celestial. Como o presidente Nelson falou, eu acho que todas as coisas vêm como consequência, né? Eu até tava brincando aqui, eu comigo mesma na minha cabeça estava brincando, que você falou de CEO e tal, eu falei assim, pode ser... Não, é um desejo não, bom, eu né? sei, mas assim, pode ser, é parte do caminho de alguém, Sim. entendeu? Mas não é o objetivo final da pessoa, aquilo ali é parte para ela se desenvolver de alguma coisa, E né? também há o meio pelo qual você chega a ser o CEO, né? Que pode ser muito através Não, de eu só tô iniquidades, trazendo de... essa... Só para não ser mal interpretada, eu acho Não, que é mas- importante, eu acho que os CEOs colaboram muito Não, com a humanidade, dá empregos, não é isso o ponto, é quando você tira o foco, né? É isso que eu tô falando. Você demanda muito tempo nessa função e Sim, se esquece como do mais pode ser só um- importante. Com certeza. E a gente continuando nos versículos, então, o Senhor vai dizer a Noé no 15 que as filhas se casaram, né, com pessoas de outras religiões, que é o que dizer, venderam-se, né? Isso em Moisés. Pois eis que a minha ira está acesa contra os filhos dos homens, porque não dão ouvidos à minha voz, né? De dura serviço, como a gente sabe. Enfim, e aí ele vai falando que Noé profetizou e ensinou as coisas de Deus. E o Senhor disse a Noé, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele saberá que toda a carne é de morrer. Contudo, seus dias serão 120 anos, e os homens se os homens não se arrependerem, enviarei enchente sobre eles. E naqueles dias havia gigantes na terra, e eles procuraram Noé para tirar-lhe a vida, mas o Senhor estava com Noé, e o poder de Deus estava sobre ele. O que eu acho interessante dessa aqui é que poderiam haver gigantes na forma de pessoas fortes, pessoas, às vezes, gigantes na iniquidade. E eles estavam querendo tirar Noé dessa vida Sim. justa. Ou Mas- gigantes de nem Davi e orgulho, né? Que também se Davi e acham Golias, pode maiores ser do que também. as outras pessoas. Pode ter sido física como espiritualmente. Não, eu pesquisei sobre o termo utilizado, né? O termo utilizado em hebraico é nefilim, que fala desses gigantes. E nefilim vem da palavra nafal. Esse nafal falam de pessoas opressoras. Então, talvez o sentido, claro que hoje chega pra gente com uma tradução gigantes, né? Mas a gente tem que lembrar que isso aqui foi escrito há milênios atrás. Então tem sentido realmente de homens violentos, opressores, né? Iníquos, que procuraram tirar a vida de Noé. É o que eu gosto que no final ele fala, né? Só que o poder de Deus estava sobre ele. Então, ao mesmo tempo que ele fala que havia gigantes, o poder de Deus é maior ainda. Sim. É muito mais gigante do que esses gigantes, do que esses opressores, né? E no caso, Noé já sabia quanto tempo ele ia viver. O Senhor já tinha falado para ele. Então ele sabia que ele tinha um propósito a mais para cumprir. Então eu fico pensando que na nossa vida, você falou da bênção patriarcal da sua mãe, né? E a gente, cada uma que pode tirar a sua, né? Que é uma bênção dada por um patriarca, um líder da igreja, que vai definir qual tribo de Israel nós fazemos parte e mediante as nossas ações, a nossa fé, as bênçãos que o Senhor pode ter, as promessas que o Senhor tem para nós, né? Nós podemos, assim, repousar no Senhor, nesse sentido, que a gente sabe que pode vir coisas muito difíceis na nossa vida, mas que a gente tem um propósito e uma missão na nossa vida para cumprir aqui nessa terra. Eu acho que é interessante, assim como Noé tinha, será que a gente tem essa noção na nossa vida pessoal? O que a gente está, além de ter nossos filhos, né, claro, qual mais coisa a gente pode fazer na nossa vida, sabe? Para a gente refletir e pensar. O Senhor continua chamando profetas, né? E nós temos esses, como Noé foi lá avisando o povo, né? E falam que ninguém dava ouvidos. Imagina naquela época você pregar para todo mundo que ninguém ouvia, né? E hoje a gente tem os nossos profetas, né? Ainda bem que muitos seguimos, ou procuramos seguir. Mas eu fiquei pensando, né, na importância de ter um profeta vivo nos últimos dias para preparar essa segunda vinda. A gente viu que a mesma iniquidade que eles estavam ali vai anteceder a segunda vinda do Senhor. E que papel importante é do profeta. Eu fico pensando nessa força que Noé teve, sabe? E às vezes a gente é o único, né? A sua mãe, na tua família, foi essa força, né? Ela foi pregando. E às vezes muitas pessoas que estão assistindo a gente e tal, às vezes é a única pessoa que é membro, às vezes não tem uma família, né? Então precisa ser essa força. Então se lembre, né, que nós não estamos sozinhos. O Senhor sempre manda os líderes e Ele quer que a gente persevere, né? Que a gente não pule do barco, literalmente, como a gente vai falar aqui. Sim, eu acho que muitas vezes a gente vai sentir
que foi através da palavra do profeta, na conferência, que fez com que a gente sentisse o desejo de mudar. Né? Arrepender é simplesmente mudar algum curso da nossa vida. Aqui, continuando, ele só vai falar quantas vezes ele fez a pregação ao povo, e o povo veio e falou. Eu gosto do versículo 20 que fala, aconteceu que Noé clamou aos filhos dos homens, né? Clamou, implorou, pediu para que se arrependessem, mas eles não deram ouvidos às suas palavras. Existem vários profetas que a gente vê nas escrituras que foram perseguidos, mortos. O próprio profeta Joseph Smith, né, foi perseguido, foi morto. A gente pega Samuel, o Lamanita, foi perseguido, tentaram matá-lo. Pedro, Paulo, né, foi uma perseguição assim que custou a vida deles. Quando a gente olha para Noé, tá certo que ali os gigantes, né, tentaram tirar-lhe a vida, mas era um problema muito maior e muito mais parecido com os dias atuais. Uma questão da indiferença em relação ao que é pregado. Nós temos um profeta hoje a gente vive um nível de civilidade que ninguém vai procurar matar o presidente Oaks, entendeu? Mas e a indiferença em relação aos ensinamentos? Né? A indiferença em relação ao que tem sido ensinado pelos profetas. Né? A gente achar que muitas vezes aquele ensinamento não é para mim. Isso não é para mim. E a gente passa a querer moldar os mandamentos de acordo com as nossas próprias necessidades. Se eu puder trazer aqui uma coisa da mitologia grega, mas eu vou trazer porque o Elder Maxwell já trouxe em discursos dele, então eu vou trazer uma coisa aqui, uma história muito interessante, que é de Procusto. Procusto era um ladrão, lá na mitologia grega, tá? E Procusto, como é que ele fazia com suas vítimas? Ele morava numa floresta e as vítimas passavam e ele convidava as pessoas, os viajantes, para dormir na casa dele. Você está cansado, pode dormir aqui na minha casa. E ele colocava essas pessoas numa cama. E se a pessoa fosse maior do que a cama, ele cortava os pés e a cabeça da pessoa e roubava as coisas dela. Bem simples. Se a pessoa fosse menor do que a cama, ele esticava essa pessoa e quebrava seus ossos até ela caber na cama. Enfim, Procusto matava todas as suas vítimas e roubava seus pertences com essa crueldade toda. E o que o Elder Maxwell falou, né, e já foi trazido isso em outros discursos da igreja, é que a gente sempre quer moldar os ensinamentos da igreja, os mandamentos, para o que nos satisfaz. Então eu tenho o meu leito, né? Fala-se no leito de Procusto. Eu tenho a minha cama, eu tenho o meu leito. Aquilo ali se adequa para mim. Esse mandamento está um pouco fora da minha realidade, está um pouco fora do que eu quero cumprir. Corta ele fora, tira. Eu quero fazer isso, estica isso daqui, é assim que eu quero cumprir. Né? Então, o que eu vejo aqui em relação a Noé, as pessoas seguindo a sua vida, chega um homem e fala, olha, vocês estão fazendo as coisas erradas. Né? E quantos profetas nas escrituras a gente vê ensinando, né, chegando para o povo e falando, vocês estão fazendo uma coisa errada. E o povo é indiferente. Só que quando isso acontece, sempre tem uma consequência. E aí eu vou realmente para a minha vida de delegado de polícia. Aí se você pratica um crime, você vai ter uma consequência daquilo. Né? A diferença é que quando é crime, você vai ser preso. Quando se trata de mandamentos e do mundo espiritual, trata-se de consequências espirituais e eternas que você vai ter. É uma consequência muito mais grave. Então essa indiferença que houve em relação a Noé, nesse caso aqui, custou a vida desse povo. Todos eles morreram no dilúvio, exceto a família de Noé. Quando se trata da nossa vida espiritual, não ouvirmos aos mandamentos do Pai Celestial e não ouvirmos aos conselhos dos profetas, custa a nossa vida espiritual. Né? E é isso que a gente vê acontecendo no nosso dia a dia quando a gente não ouve nos mínimos detalhes dos profetas. Né? A gente não está aqui para cumprir os 10 mandamentos, a gente não está aqui para cumprir os principais mandamentos. Ah não, isso eu faço certo, os principais eu faço certinho. A gente está aqui para tomar um cuidado de cumprir os menores mandamentos, eles que são os maiores desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Não, e a gente vê aqui isso que você falou no versículo 22. E Deus viu que a iniquidade dos homens se tornara grande na terra, e que todos os homens se ensoberbeciam na imaginação dos pensamentos de seu coração, sendo apenas maus continuamente. Então eles ficavam lá na mente deles, justificando, né? Esse mandamento não, esse aqui, não. Exatamente isso que você falou. É só no 6 de Gênesis, no 5, só essa mesma escritura, só que em Gênesis, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então os pensamentos, o coração, era tudo muito ruim. Eu ia dizer que o Senhor, ele é tão misericordioso que ele sempre dá a oportunidade do povo se arrepender, né? Então ele chamou Noé e pregou arrependimento. E para nós também, hoje ele ainda prega esse arrependimento constantemente.
E para você, Érico, lá com essas pessoas que cometem os crimes, né? Como é que é, assim, eles também têm uma pena, eles têm que reconhecer, né? Fala um pouquinho assim. Olha, existem tantos institutos, a gente chama de institutos despenalizadores do direito penal. Fala por si só, ou seja, se você, mesmo depois de ter feito alguma coisa errada, se você fizer as coisas certas, você tem a despenalização, ou seja, você recebe uma série de benefícios. Não só quando você está na cadeia, você pode estudar, você pode ir para a faculdade, estando na cadeia, a sua pena é diminuída, né? Então você tem ali. Mas tem outros institutos que até mesmo depois de você praticar um crime, se você pratica, por exemplo, um furto, você se arrepende e devolve o bem furtado para a vítima, depois de ter praticado o furto, você recebe um benefício que a sua pena diminui de 1 a 2 terços, diminui muito. Né? Então, assim, até mesmo no direito penal existe essa possibilidade do arrependimento e essa misericórdia, né? Trazendo benefícios caso você faça as coisas corretas depois de ter feito alguma coisa errada. Imagina o Senhor, né, que é perfeito e ele está tentando amoroso. moldar a gente. Então, se realmente ali foi necessário esse dilúvio, o negócio estava... Mas é interessante, né, sobre essa questão de arrependimento, por mais que a gente se arrependa, a consequência não vai embora. Tem coisa que não dá pra gente restituir. Tem graus, né? Tem graus. Então, por isso que é muito importante a gente sempre tomar cuidado com o que a gente está fazendo, porque tudo que a gente faz tem consequências eternas. Você pode se arrepender de ter traído a tua esposa, mas a consequência vai ser uma coisa que vai carregar para sempre. Talvez é um divórcio, daí agora os filhos vão sofrer, né? Então, existe essa chance de restituição, porém... Mas eu gosto daquela escritura, que eu, Senhor, não mais me lembro, né? Então, se a gente realmente está arrependido, tem as consequências. Mas a gente tem que continuar vivendo com a esperança, né? De Com que certeza. ele limpa e a gente progride. Com certeza. E no 25, E Noé sentiu pesar e doeu-lhe o coração por ter o Senhor formado o homem na terra, e isso lhe afligiu o coração. Então, os profetas do Senhor, eles se doem também por ver tanta iniquidade. E essa escritura é tão importante porque na Bíblia fala que Deus se arrependeu, né? E Joseph, ele realmente mudou essa... Isso, obrigada. Perfeito. Continua No aí. hebraico, o arrependeu-se, que está traduzido na Bíblia, na verdade, é a forma de expressar uma dor, né? Se doeu, afligiu o coração, né? Porque Deus não ia se arrepender de criar o homem, né? Que a gente não se arrepende de ter um filho, que é das nossas maiores alegrias, né? E... 15 dias, né? Tô zoando. Tô brincando. Mas assim, ele não ia se arrepender de criar a humanidade, de fazer esse plano perfeito, né? Na verdade, ele quis realmente dizer que Noé estava arrependido. Sim. Então foi muito bom que Joseph arrumou essa tradução, de certa forma. E no 26 ele fala, e o Senhor disse, farei desaparecer o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem como os animais, e as coisas que rastejam as aves do ar, pois Noé sentiu pesar por eu tê-los criado e tê-los feito. Invocou-me, porque tentaram tirar-lhe a vida. Então, em nenhum momento o Senhor exatamente, ele só fez tirar. Mas o 28, a terra estava corrompida diante de Deus, encheu-se de violência. A Ana, no começo ela falou, né, que a gente vai ver isso mesmo, que perto da segunda vinda de Jesus Cristo, o mundo vai estar tão corrompido, e a gente já pode dizer que já está assim, né? Olha, eu imagino os crimes hediondos que existem, ou enfim, a gente nem quer saber, tô brincando. Mas assim... atrocidades, mas né? atrocidades devem ser coisas tão pesadas que o coração dos homens realmente, né? O amor dos homens se esfriou, né? O coração dos homens, né? A gente vê em Noé, na época de Noé, o que aconteceu posteriormente, estudaremos mais à frente, em Sodoma e Gomorra. E se a gente traçar um paralelo para os dias atuais, é isso mesmo. É o quê? Uma corrupção moral generalizada. Quando fala uma corrupção moral generalizada, não significa que são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas. Então, Deus ele vai separar os justos dos ímpios e ele vai dar aviso. E a gente não está sendo avisado nos dias atuais de tudo que está acontecendo e do que a gente tem visto e que a gente tem que se arrepender? Então, se a gente pega a época de Noé, depois pega Sodoma e Gomorra, na época lá foi Ló sendo avisado que Sodoma e Gomorra seria destruída. Ele fala com seus genros acham que ele estava zombando, né? E acabaram ficando para trás. Noé avisou aqui ao povo, ninguém acreditou, ficou para trás. Hoje nós estamos sendo avisados, né? E não podemos ficar para trás. Então a gente tem que ouvir os avisos
porque não sabemos quando, mas em algum momento, né? Isso sem falar, obviamente, na corrupção moral, no nosso plano espiritual, mas um dia chegará esse momento em que pode estar próximo, e todos os sinais dão conta disso, de que nós teremos a segunda vinda, né? E os avisos estão vindo, e essa corrupção moral generalizada está acontecendo. E é a hora da gente ouvir e se arrepender. E eu acho que não vai ser não vai ser se pendurar lá no barco para não vai ser assim. Ou simplesmente sair da cidade. Exato. Como Sodoma e Gomorra. Só sair da cidade. Exatamente. Não e vai mesmo ser assim ninguém ouviu. E tem que estar ouvindo sempre, né? Diariamente, indo pro templo, fazendo as coisas básicas, né? Assim, se a gente for pensar, ir pro templo, parece que tem que mover montanhas para chegar no templo, mas é tão mais simples do que isso, né? É só a gente reservar 1 horinha ali, 2, mas ainda assim requer muito da gente, parar o que a gente está fazendo, deixar as crianças com alguém, priorizar, exatamente, é a prioridade, né? Hoje eu tive a oportunidade de ir mais cedo pro templo, eu falei, nossa, por que eu não faço isso todos os dias? Né? Sempre vem esse sentimento, mas claro que no dia a dia não acontece. Mas são coisas que o Senhor tem falado pra gente, né? Quantas vezes o profeta, o nosso último profeta, Nelson, ele falou muito sobre ir pro templo, ele falou muito sobre a gente se preparar para a segunda vinda. Eu até fiz um paralelismo de todas as conferências gerais que tem no aplicativo da igreja, quantas vezes foi falada a palavra, em quantos discursos foram faladas as duas palavras, segunda vinda, né? De se preparar para a segunda vinda. E se você for ver, eu posso até, talvez, compartilhar o número. Eu cheguei a fazer um vídeo e não postei, eu vou postar. Mas ele mostra, assim, foram 4 discursos numa conferência geral inteira. Ou seja, são 4 sessões, né? Dessas 4 sessões, só 4 discursos falaram da conferência geral, da segunda vinda. E aí, passa ano, era sempre assim, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Sempre assim, um padrão de até 4 vezes. Esses últimos 3, 4 anos, 7, 6, 9, tem aumentado. Então, por quê? Porque é importante a gente se preparar, é importante a gente estar em constante mudança de coração, em constante preparação. E não é só física, eles pararam de falar sobre armazenamento, por quê? Porque já aconteceu bastante calamidade e a gente já viu que foi importante ter feito o armazenamento. Para quem não fez, talvez agora foca mais no espírito. O espírito é o... Continua fazendo, mas foca no espírito também, né? Revelação pessoal. E o Senhor não deu nem moleza para Noé, né? Falou, olha, agora você vai ter que fazer uma arca gigantesca, né? Deu a medida, porque ele anunciou o dilúvio aqui nas Escrituras. Está aqui no versículo 14 de Gênesis 6. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Então o Senhor foi guiando, né? E não foi um trabalho simples, imagino eu, né? E hoje você falou, ele pede pra gente ir pro templo, ele pede, né? Ele não pede pra gente fazer uma... O Senhor não pede mais a nossa vida, né? O Senhor não, talvez, em algumas, assim, não vai tirar a nossa vida mortal, mas ele pede que vivamos, né? Também, o evangelho, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Antigamente, eu dou minha vida. Realmente, a gente daria a vida pelo nosso Salvador, mas ele não tá pedindo pra gente dar a nossa vida agora. Tá pedindo pra gente doar o nosso tempo, nossos talentos, para ele, né? Nosso tempo. Aqui no Auxílios de Estudo do Velho Testamento tem uma pergunta assim, quais são algumas das possíveis razões pelas quais Deus enviou o dilúvio? E diz, como o mundo estava continuamente cheio de violência e iniquidade, ele não podia mais cumprir o propósito de Deus. O presidente John Taylor explicou que ao tirar a existência terrena dos iníquos, Deus impediu que seus pecados passassem para sua posteridade e degenerassem ou corrompessem. O elder Neil A. Maxwell também ensinou que a corrupção impedia de tal forma o arbítrio a ponto de nenhum espírito poder ser enviado para cá em justiça. Se a gente for pensar, né, na época de Adão, né, se era a única família que tinha a luz do evangelho, e aí essa família era a única ainda no tempo de Noé, era a única, e a raiz dele estava forte, mas os próprios ramos já estavam começando a se espalhar, né, e sendo, não é danificados, mas estavam se misturando com pessoas que não eram do bem, né. Hoje eu acho difícil realmente
Isso, bravos. Vamos bravos. Mas hoje eu acho difícil isso acontecer porque a gente tem ainda muita luz, a gente tem cada vez mais muita luz no mundo, né? E as pessoas acham que a igreja está diminuindo porque tem muita gente se afastando, mas não. A igreja está aumentando. As pessoas estão ficando mais fortes e as que estão fraquejando caem. As que estão em cima do muro vão cair. Mas tem muita gente ainda conhecendo o evangelho, conhecendo a verdade de Deus. E aí, ou seja, agora o próximo passo só vai ser para limpar para segunda vinda, ou seja, já estamos já no próximo ali, né? Então não vai acontecer um dilúvio de novo, mas vai limpar a terra de novo, né? Sim, eu estava pensando que você só falou de que existem algumas coisas nas quais a gente tem aprendido nos últimos anos, na última década, de que nós já temos que saber, já tem que estar enraizado no nosso coração. Né? Não é uma coisa que talvez vai ser comentada de novo, que nós está falando do armazenamento, sim, que, como a Carol falou, continuar fazendo. Mas assim, agora a gente subiu de nível, assim, a gente está falando de outras coisas agora que... Ele queria que a gente se preparasse fisicamente, agora ele quer que a gente se prepare espiritualmente. Espiritualmente. Legal. Uma das interpretações também é que o dilúvio foi um batismo para a Terra, né? Um novo começo, uma oportunidade de se recomeçar. E a gente tem a oportunidade, né, no batismo, e a gente também tem essa oportunidade durante o sacramento. Todos os domingos a gente também tem esse novo começo. E como é importante a gente recomeçar, né? Como você falou, às vezes uns pecados que têm consequências seríssimas, mas o Senhor ainda sempre dá um novo começo. Você pode começar de novo no domingo, né, se arrependendo, e literalmente, né, vai te limpar. E fala também que, eles também fazem uma analogia que Noé foi como se fosse, Noé e sua família, né, foi como se fosse um novo Adão e Eva, que também receberam novamente o mandamento. Então o Senhor sempre dá convênios para as pessoas precisam desse lado para poder cumprir. Os convênios ajudam a gente a guardar os mandamentos, né, por isso é tão necessário para a nossa salvação. A gente tem que ir para o templo, né, fazer todas essas coisas para a gente realmente mostrar que nós somos filhos de Deus. A gente fez esse convênio com ele, mesmo depois que veio esse dilúvio e a terra passou por esse reset, né, por esse novo batismo, enfim, o Senhor continua amando seus filhos e dando os mandamentos para que eles sejam felizes, né, porque a iniquidade, a gente já vê nas escrituras, nunca foi felicidade. Então aquele povo iníquo, esses povos não são felizes, né, as pessoas iníquas, Sodoma e Gomorra não foi feliz, não eram, sempre sofrem, não tinham felicidade eterna. Então a gente está vendo aqui o dilúvio como se fosse um ato de amor. Sim. Né? Como vocês acham que essa perspectiva muda um pouco a história? Porque crescendo, ouvindo outras religiões falar de dilúvio, é tipo, Deus é um Deus bravo, e se você não fizer o que ele manda, ele vai te castigar, ele mata todo mundo, ele matou todo mundo. Né? Como que isso para vocês mudam a forma que vocês encaram essa história? Interessante que o Senhor, depois ele fez uma promessa que ele nunca mais ia fazer um dilúvio desse, né, na Terra. Eu acho que o nível que realmente estava, não tinha como, né, eles falaram, não tinha para as pessoas exercerem arbítrio. Imagina a criança já nascer. E hoje a gente até vê, né, às vezes eu vejo uns vídeos assim no Instagram que eu falo, gente, tipo, o pai dando cigarro pro filho de 3 anos. Tipo, alguém já me mostrou isso, né, não é que aparece pra mim. É o seu... Não é o Nossa, o que você tá vendo, Carol? O algoritmo tá... Não, alguém me mostrou, falou, gente, que absurdo. Eu falei, nossa, que absurdo, assim, sabe? Então, você imagina se isso acontece hoje em muitos países, né, ainda tem, imagina, né, que tem esse nível muito ruim de... Isso também advém realmente da iniquidade, do coração duro. A gente vê aí no Oriente Médio as guerras, né? Às vezes a gente fala, nossa, por que o Senhor não manda um dilúvio lá, destrói todo mundo ruim? E não é mais assim, porque tem muitas pessoas boas ainda. E ele precisa dar essa chance de se desenvolver, né? Pelo menos foi isso que eu meio que estudei nessa parte, assim, do Senhor ser misericordioso. Se ele fez aquilo é porque realmente, nossa, precisava muito, assim. Eu gosto da citação que está na própria aula, né? Na hora que a gente vê ali o dilúvio foi um ato de misericórdia de Deus, e a gente tem o Elder Neil Maxwell falando, explicou que na época do dilúvio, abre aspas, a corrupção impedia de tal maneira o arbítrio a ponto de nenhum espírito poder ser enviado para cá em justiça. Né? Não há princípio maior para Deus do que o arbítrio. É um princípio eterno. E todos que tentaram destruir o arbítrio, né, Deus condenou veementemente. Então, as crianças, os bebês que eram enviados para este povo,
ao nascer nesse povo com essa corrupção generalizada, eles não teriam a oportunidade do arbítrio. Então, assim, Eles já iam para o mundo do pecado. não teria, tem exato, como... não teria escolha. Ele já nasceria no mundo do pecado, ele aprenderia aquilo, o pecado seria uma coisa normal e ele seria aquilo ali. Né? Então, essa perspectiva, né, da gente pensar, poxa, Deus é um cara mau, não. Na verdade, Deus estava preocupado com seus filhos espirituais que ainda nasceriam. Que eram bilhões que ainda nasceriam, né? E se a gente pensa assim, é que nem uma parte do corpo que está gangrenado. Você vai ter que cortar a parte do corpo ali para o corpo ficar íntegro e aquela pessoa sobreviver. Para a humanidade sobreviver, para o arbítrio sobreviver e para que os filhos espirituais viessem para essa terra com oportunidades de escolher entre o certo e o errado e ter o arbítrio, precisava do dilúvio para finalizar com aquele povo que estava sendo tão iníquo. E que misericórdia, porque todo esse povo foi para onde? Para o mundo espiritual, onde eles estão sendo ensinados, né? Então, talvez eles não aceitaram o evangelho, eles não aceitaram o evangelho nessa vida, mas eles foram direto para o mundo espiritual e estão sendo ensinados lá. E é exatamente assim que vai ser para a segunda vinda de Jesus Cristo também. Assim, muita violência, um mundo que a gente está e que a tecnologia, a gente sabe, a gente fala isso, que anos atrás, eu lembro de um bispo meu que falava, né, como que vocês estão deixando o mal entrar, né, ou o bem nas suas casas? Através de televisão. E a gente já falou isso outras vezes. Era televisão. Liga, desliga. Agora o celular é tudo. Você tem que realmente ter intenção de tirar da tua tela aquilo. Faz um dilúvio na sua casa. Joga tudo fora. Então, e aí, perto da segunda vinda, eu fico imaginando que vai ser assim. Vai ser difícil de você ter o arbítrio moral, de você conseguir exercer o seu arbítrio moral, porque o mundo vai estar muito inundado também de iniquidades, né? E hoje as nossas arcas são os nossos refúgios contra o mal, né? Como você falou, o nosso lar tem que ser uma arca, né? O templo, que a Letícia falou, né? Que ela foi cedinho hoje. É uma arca, né? Que nos ajuda a proteger né, das tempestades da vida, das armas de Satanás. Que mais? Eu acho que realmente, né? Tudo que a gente aprende de servir ao próximo. Os mandamentos em si, né? Ocupar-nos zelosamente, servindo ao próximo, servindo a nossa família. O presidente Oaks tem falado muito sobre a família, tem sido um foco muito grande de fazer atividades recreativas com a nossa família, né? Tornar momentos especiais de ensino do evangelho, momentos corriqueiros em ensinos do evangelho. Estou me pegando bastante as últimas coisas do presidente Oaks, que é o nosso profeta atual e vivo, que ele tem falado. Eu acho que é essa maneira da gente preparar e da gente se ter um escudo contra as coisas do mal. É dentro do nosso lar. Primeiramente, nós como indivíduos, né, como você falou, no templo, trazermos para a nossa casa essa luz, esse espírito, e os nossos familiares vão sentir. Dali da nossa casa, os nossos vizinhos, nossa comunidade, né, nossos amigos. E a gente tem todos os recursos para isso, né? Hoje em dia nós temos todos os recursos para isso. E também o Senhor sempre vai nos inspirar para achar nossa arca, né? Assim, eu estava estudando uma outra pessoa sobre esse assunto e ele falou, o que eu fiz na minha família foi ter mais atividades recreativas. Eu percebi que meus filhos precisavam disso. A gente vai acampar, a gente rock climbing, né? Eles escalam, fazem escaladas. Então ele percebeu que ele precisava fazer mais coisas com os filhos, que ele precisava ter mais influência na vida dos filhos, para que quando eles crescessem, eles pudessem, hoje, eles são mais dependentes do conselho dos pais, né? Eles têm um relacionamento com os pais. Então, às vezes a gente fica tão focado em prover para os nossos filhos, né, para nossa família, e aí a gente deixa o mundo criá-los. Então, no momento que a gente puder estar com eles, focados neles, né, às vezes a gente precisa ter o nosso tempinho, a gente precisa se cuidar também, a gente precisa estar bem para poder estar com eles. Mas não o tempo todo, a gente não precisa estar o tempo todo fugindo de casa, né, só no trabalho, só no trabalho. Sei que no Brasil a gente, pelo menos eu sou muito mais workaholic, assim, né? Quando eu comecei na empresa que eu trabalhava, assim, era o dia inteiro e eu não tinha filho ainda. Então, assim, eu acordava, ia pro computador e só de noite, quando eu ia dormir, eu tava sempre assim, se eu fazer alguma coisa, eu voltava, porque eu quero mandar, eu quero mostrar que eu tô fazendo. Eu sempre gostei muito de provar que eu conseguia fazer as coisas. Não sei se também pelo fato, né, de eu estar crescendo na empresa, e enfim.
Eu sempre quis me provar muito. É eu da sou sua muito natureza. assim. Você Eu sempre até faz hoje o faço plano isso, B. né? Você é muito Eu sempre faço excelente. Você é muito excelente. Eficaz. Não, mas aí assim, aí às vezes a gente tem que dar uma pausa, né? Eu não preciso estar o tempo todo. E eu tenho sido melhor nisso hoje. Hoje eu vejo que eu tô melhorando muito nisso. Eu não preciso estar editando os vídeos do Marta Maria o tempo todo. Eu posso delegar, eu posso pedir ajuda. Sim. E antes eu não pedia ajuda. Antes eu quero fazer, eu quero deixar perfeito do jeito que eu quero. Mas não, eu posso passar mais tempo com os meus filhos, então eu vou delegar, vou deixar para outra pessoa que consegue fazer no tempo dele melhor. E aí eu vou ficar com os meus filhos. E se ele também não consegue, né, assim, cada um vai se ajudando, né? Mas é importante a gente ser uma influência para o bem para os nossos filhos, né? Para aqueles que estão na nossa casa, aqueles que estão no nosso lar. Às vezes a gente mora com outras pessoas e as outras pessoas influenciam nossos filhos também. Então a gente tem que estar o máximo de tempo possível junto, podendo ajudar, né, a procurar ter qualidade, né? Exato, qualidade de vida, qualidade de tempo com os nossos filhos. Mas, enfim, a gente falou bastante da arca, mas eu queria que a gente passasse um pouco, né, o Senhor, ele fala aqui, então, depois de construir essa arca, o que vai acontecer? Eu acho legal a gente entrar nessa parte aí dos animais, né? Mas, na verdade, ele fala no 17, ele dá uma instrução bem específica de como construir essa arca, de quantos pés, né? Então, qual que era o quantos tamanho metros. da arca? Vai, fala aí. 300 côvados o comprimento da arca, e 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Mas Você em tem a metros? tradução, fala aí pra Você nós. sabe, falou Você quer... Vamos lá! Tá bom, 46 centímetros Isso aí, vamos era lá. um côvado. A arca tinha cerca de 138 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 de altura. Então era grande, né? E hoje fizeram uma arca hoje em Kentucky, isso que do eu ia mesmo falar. tamanho que era na época, e você Pra faz o poder tour. visitar, né? aham. E aí no 16 ele fala, farás na arca uma janela e de um côvado, e cobrirás em cima, e a porta da arca a porás ao seu lado, far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiros. Então ele deixou, assim, né, muito legal, ele falou para fazer andares. Então imagina Noé ouvindo isso, ele ainda não falou nada sobre animais, né, ele só recebeu a instrução de fazer uma arca. Ele tinha uma família, aí recebeu a instrução de fazer uma arca enorme para uma família com alguns andares. E aí o Senhor fala um pouco mais. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu convênio, e tu entrarás na arca, e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. E aí ele fala de toda espécie de aves, de animais, de répteis, toda espécie de animais viventes, né? E tem uma outra coisa muito importante que eu estava reestudando essa história com os meus filhos ontem à noite, para poder estudar para hoje. E aí eu perguntei pro meu filho, né, você entendeu que tem macho e fêmea? Por que era um macho e uma fêmea? E não um macho e um macho, ou uma fêmea e uma fêmea? Então, desde ali, o Senhor está deixando claro de novo a importância de ter a criação de um macho e de uma fêmea, por que precisa de 2 que se complementam, né? Então, foi legal que nessa aula eu já pude ensinar também para os meus filhos a importância de termos sempre o sexo oposto, né? De sermos casados com alguém do sexo oposto. No capítulo 7, versículo 2, indo já para o próximo capítulo, é interessante que fala, de todo animal limpo tomarás para ti 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais que não são limpos, né, os imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. E aí tem algumas explicações, né, do porquê que ele teve que colocar 7 pares dos animais limpos, né? Primeira, alimentação. Então, dos animais limpos, eles iriam se alimentar desses animais. Obviamente, com 7 pares, você tem uma reprodução mais rápida entre esses animais. E ainda para sacrifícios. Esses animais, eles eram oferecidos a sacrifício naquela época, antes do Salvador Jesus Cristo, tinham os sacrifícios, eram oferecidos por meio desses animais limpos. Então, por essa razão, que os animais limpos, né, que são os animais terrestres, que não sejam carnívoros e de casco fundido, né, que são esses animais limpos. Além das aves também, desde que não sejam carnívoras,
E os peixes também são considerados limpos, né? Todo o resto é animal imundo. Mas peixe, obviamente, ele não precisou colocar na arca. Mas em relação aos animais terrestres, né? Então você pensa em boi, cabra, ovelha, né? 7 pares de cada um por conta desses propósitos. Legal, a gente tem a imagem de sendo só um par, né? Entrando na arca, mas é legal saber que tinha mais. Até porque quando eles chegam lá na terra, né? Quando ele solta o pássaro e volta, a primeira coisa que eles fazem... Depois que eles chegam, depois que eles já saem da arca. Primeira coisa eles fazem um altar e já oferecem. O sacrifício. Então era um povo realmente obediente, né? E eles estavam aguardando por aquele momento. Tá bom, então aqui a gente acabou de falar dos animais e vocês conhecem a história, né? Acho que a gente já viu tanto filme da Arca de Noé que a gente já sabe de cor. Fecha o barco, vem uma grande chuva e é isso. 40 dias e 40 noites, o mundo inteiro sob água e eles estão lá viajando no navio. E agora vamos falar sobre alguns dos sinais e simbolismos, né, que tem aqui. Só a chuva durou 40 dias e 40 noites. Então, isso em si pode ser um simbolismo, né? 40 dias, 40 noites. Lembra alguém de mais alguma coisa? Do Senhor no deserto, né? E aí em Gênesis 8, ele fala, né? No 6 ele fala que tinha acabado os 40 dias. Então Noé abriu a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo. E ele estava indo e voltando até que as águas secaram sobre a terra. Depois que ele soltou a pomba para ver se as águas tinham minguado, a pomba não achou e voltou. Até a pomba achar alguma folha, alguma coisa que ele trouxe de volta para a arca. E então, ali era o símbolo de que estava pronto, né? Que eles tinham achado terra. No 15, então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, né? E todo animal que está contigo, de toda a carne, de toda a ave, enfim. E frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então o Senhor já deu aí, como a Carol falou, já deu um mandamento, né? E no 18, desculpa. Não, e aí ele, tá certo. E aí ele fez um altar, né, ao Senhor, e tomou todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Então aí, né, Noé mostrando mais gratidão ao Senhor, né, por tudo, por eles estarem seguros. Né, eu imagino que talvez nesses bastante dias aí, a família deve ter ficado muito agradecida, né, por ter visto que eles estavam bem, que eles estavam, né, alimentados. Eles devem ter tido também né? aflições, mas ao mesmo tempo, a primeira coisa que ele fez foi agradecer ao Senhor, né. E como será que a gente pode fazer hoje em dia para oferecer sacrifício em agradecimento ao Senhor? Jejum de gratidão. Jejum de gratidão? Isso é um sacrifício, né? Sacrifício que você tá... Às vezes a gente está mais preocupado em pedir em jejuns do que agradecer, né? Acho que quando a gente honra os nossos chamados também, quando a gente serve, né, no Evangelho, a gente está mostrando gratidão, a gente paga o nosso dízimo, a gente também está mostrando essa fidelidade para o Senhor. Então, no capítulo seguinte, ele, né, como a Laís comentou, ele falou para eles frutificarem e multiplicar, e ele já fala também, de novo, né, sobre não derramar sangue do homem, porque o Senhor criou o homem à sua imagem, frutificar e multiplicar. Ele fala de novo no 7 ali, né, que a gente precisa agora multiplicar e crescer na terra. E aí, ele no 9 estabeleceu um convênio com o povo e com a semente de Noé, que é todos os que vêm depois dele, né? E no 10, lê pra gente, Ana. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, desde que todos os que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu convênio, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do convênio que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco pus na nuvem, e esse será por sinal do convênio entre mim e a terra. Uma Então aqui a gente está falando do arco-íris, né? E eu acho legal que a gente estava assistindo uma outra pessoa que ele trouxe um prisma pro vídeo dele. Eu não achei um prisma para trazer para vocês. Mas eu achei interessante que para formar esse arco-íris, você tem que colocar o quê no prisma? Uma luz. Então é a forma do Senhor mostrar, né, que é a luz dele na nossa vida, é a luz
o sinal dele aqui, que ele está trazendo a luz para criar essa beleza, né? Esse arco-íris. Então é um convênio lindo, né, que ele faz. Sempre que a gente vê um arco-íris no ano, a gente já fala, né, ai, não vai ter dilúvio, o Senhor tá nos protegendo, não é? E ele fala isso, no 14 ele fala, e acontecerá aqui quando eu trouxer nuvens sobre a terra, então, tipo, a partir de diante, quando chover, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu convênio, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do convênio eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Esse é o sinal do convênio que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então é um sinal que a gente pode sempre lembrar, né? A gente sempre lembra da história da Arca de Noé por conta do arco-íris. Eu acho lindo que as crianças já conseguem assimilar isso desde cedo. Tem muitos livrinhos com a história da Arca de Noé. E poder ensinar para eles, né, que o Senhor, ele é uma bênção do Senhor, o arco-íris, que não é só algo bonito, que não é só cores, né? É algo que a gente pode fazer na nossa vida, é algo que a gente pode fazer para poder trazer um pouco mais do evangelho no nosso lar, né? E a gente tem vários símbolos, né, no evangelho que a gente usa. Eu lembro criancinha usando o anel do CTR. Aquilo ali era um símbolo, né? Escolha o certo, faça as coisas corretas. Eu acho legal também o medalhão do progresso pessoal. Agora não tem mais usado, né? Acho que acabou pro progresso pessoal. Mas eu achava muito legal, né? As moças fazendo progresso pessoal e tinha um colarzinho ali. E se a gente parar para pensar, o próprio sacramento, né? Talvez seja o mais importante símbolo que a gente tenha no evangelho, exatamente o sacramento. E o garment. E o garment, O garment literalmente é pra gente lembrar do convênio, né? Nos convênios que a gente fez. E aí a gente vê o amor de Deus por nós, né? A cada arco-íris a gente vê o amor dele pelo seu povo, que ele teve o dilúvio para que a gente pudesse ter o evangelho hoje, para que a gente pudesse continuar a ter pessoas boas na Terra. E a gente vê que nós estamos aqui em 2025, né? Quer dizer, 2026, estamos gravando em 2025 ainda, mas enfim, em que toda vez que a gente vê o arco-íris, a gente ainda pode lembrar que o Senhor nunca vai falhar. Suas promessas nunca vão falhar. Ele sempre vai cumprir a palavra dele. E a gente pode ter essa confiança de que ele sempre vai cumprir. E analogicamente e propositalmente, acredito eu, né, que o Senhor fez, o arco-íris vem sempre depois de uma chuva, né, depois das tempestades. E tem até uma escritura em Doutrina e Convênios que fala, né, pois após muitas tribulações vêm as bênçãos, portanto vem um dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está próxima. E isso é pra gente se lembrar no meio das nossas provações, que o Senhor vai mandar o arco-íris, né, depois das tempestades. Eu sei que às vezes há momentos, né, que às vezes a gente não vê o final do túnel, né. Eu lembro quando os meus pais sabem da história, né, já falei aqui milhares de vezes. Mas quando os meus pais estavam doentes, a gente parece que não tinha fim, né? Falava, nossa, quando que vai acabar? Será que eles vão ser curados? E infelizmente a gente tivemos que ter a fé para que não houvesse a cura, né? Mas a gente tem a certeza do amor do Senhor, que realmente ele, mesmo depois dessas provações, todos os dias, ele sempre mostra amor, mostra a compaixão, a misericórdia dele, né, para nós. No discurso do Elder Gong também, que fala aqui sobre recordá-lo sempre, eu gostei muito de uma parte que ele fala assim: os profetas antigos e modernos imploram que não deixemos as imperfeições, os erros ou as fraquezas humanas, dos outros ou as nossas próprias, que façam com que nos afastemos da verdade, dos convênios e do poder redentor do Evangelho restaurado. Isso é especialmente importante em uma igreja na qual crescemos por meio de nossa participação imperfeita. O profeta Joseph Smith disse: eu nunca disse que era perfeito, mas não há erro nas revelações que ensinei. Então, a gente vê que, mesmo nas nossas vidas, até no Evangelho, a gente vai passar por situações que alguém pode nos magoar, ou, né, enfim, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente não pode pular do barco. Perfeito, obrigada, Carol. Então aqui agora, no restante
do capítulo 9, a gente vai começar a ver, né, Noé cumprindo o mandamento de se procriar, e a gente vai ter aqui falando algumas de gerações, e no capítulo 10 é a mesma coisa. Que ele teve mais filhos Mais depois, filhos, né? e teve mais filhos, tiveram filhos, então o povo, a humanidade começou a crescer novamente. E aqui no capítulo 11 nós chegamos na famosa história da Torre de Babel. Tô animada, gente. Eu falei pro Érico contar pra gente a história. Então, gente, a Torre de Babel é uma história muito conhecida e ela pode ser interpretada de duas formas. Tem gente que acredita que realmente foi algo literal, tem gente que acha que foi uma história figurada. Independentemente, eu acho que o ensinamento é o mais importante, que é o que a gente vai estudar. Do meu ponto de vista, para eu dar minha opinião pessoal, eu até acho que foi algo literal. Se a gente pega aqui os versículos, nós temos aqui os detalhes, né, ali no versículo 3, Gênesis 11, versículo 3, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Já ouvi até falar que o betume por cal é uma forma de construção que não é destruída pela água. Então, o receio do povo em relação vê o a um trauma, dilúvio, né, que eles o estavam- trauma do dilúvio. Então, assim, para mim isso aqui é um relato histórico realmente, né, com esses detalhes. E aí o 4, e disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A gente tem que entender que a Torre de Babel, ela vai muito além de uma torre que foi construída para chegar no céu. Isso aqui foi um ato de desafio aos mandamentos do Pai Celestial. Esse era o povo do convênio, esse era o povo de Deus. E eles, não, a gente quer um nome pra gente. Façamo-nos um nome. Então eles querem um ato de rebeldia. E qual foi o mandamento de Deus? Enchei a terra. Eles, não, a gente quer ficar centralizado. A gente quer ficar aqui, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A gente não está falando aqui, pessoal, de um povo incrédulo, um povo que assim, será que Deus existe, que tem dúvidas sobre isso? Não, a gente está falando de um povo que tem certeza que Deus existe. E mesmo assim está desafiando deliberadamente os mandamentos do Pai Celestial. E aí, claro, com esse propósito também de tocar o céu, né? Há também discussões, será que eles realmente acreditavam que seria possível chegar ao reino celestial por meio dessa torre? Ou não, foi simplesmente um ato de rebeldia também. O fato, o ensinamento fica aqui pra gente, é que não podemos nos rebelar em relação a Deus, precisamos seguir os mandamentos, todos eles, e quando decidimos desafiar ao Pai Celestial, as consequências vêm. Então traz um paralelo do que a gente estava vendo em relação ao dilúvio, né? E a consequência aqui para eles foi uma consequência gravíssima, né? Que foi realmente a confusão das línguas, né? Hoje, quantos anos a gente estuda para aprender uma língua? Né? Ali não tinha método de ensino, ali não tinha forma de você aprender a língua. Então, realmente, criou-se grupos separados, né, entre as pessoas que sabiam, e aí sim, Deus conseguiu cumprir o mandamento das pessoas se espalharem. E a gente, no livro de Mórmon, até aprende sobre os jareditas, né, que tiveram, em virtude das orações do irmão de Jared, a língua da família entre eles foi mantida, e eles posteriormente construíram também um navio até que chegaram ao continente americano. Então, essa história, ela mostra para mim assim, a importância de seguir os mandamentos do Pai Celestial e jamais desafiar esses mandamentos, né? Agir de uma forma amorosa em relação ao Pai Celestial, saber que os mandamentos existem para o nosso próprio bem. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu era jovem ainda. Uma líder dos jovens falou para mim, na verdade ela estava contando uma história, né? Ela falou assim, olha, um dia o meu filho perguntou para mim se a igreja era verdadeira. E eu prestei meu testemunho para o meu filho, dizendo que sim, a igreja era verdadeira e tudo que é ensinado na igreja é verdadeiro. E ela então complementa para o filho, e ainda que nada fosse verdadeiro, essa é a melhor forma de você viver a sua vida. Você vai encontrar a felicidade por meio dos mandamentos. Então os mandamentos existem para nos proteger. Os mandamentos existem para nos proteger, claro, porque a gente quer buscar, a gente quer alcançar a exaltação, mas também para que possamos alcançar a felicidade nessa terra, não há melhor caminho que não seja por meio dos mandamentos, do seu cumprimento. E é legal aqui quando esse versículo 4 que você leu, quando você clica na palavra nome, ele fala ou memorial. E ele leva a gente a duas escrituras. Mateus 23:12, que fala
E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Doutrina e Convênio 136:19 diz: e se qualquer homem procurar elevar-se e não buscar meu conselho, não terá poder algum, e sua insensatez será manifestada. E ele também leva a gente para o Guia de Estudo das Escrituras, orgulho, né? E se você pensar, a gente não dar ouvidos ao Senhor e achar que a gente sabe mais do que ele, nesse caso, o mandamento era de se espalhar pela terra. Eles falaram, a gente não quer fazer isso. Eles estavam sendo orgulhosos, né? Achando que eles sabiam mais do que Deus. E eu achei tão legal essa forma que você explicou, porque eu nunca tinha pensado nisso. O mandamento era espalhar pela terra. Vocês tinham esse mandamento, vocês podiam ter feito do jeito que eu falei, não ia ter essa confusão de línguas. Vocês não quiseram? O Senhor criou outro meio para que mesmo assim fosse cumprido o propósito, né? Então, assim, mesmo os propósitos do Senhor nunca serão frustrados. A gente pode escolher não seguir, mas ele vai dar um jeito de fazer continuar a obra. E se a gente não fizer parte, ele vai chamar outro, vai chamar né? outro então, e vai seguir em frente. Quem vai perder somos nós. Então, olha que interessante, né? O nosso mundo hoje, como conhecemos, podia ter sido muito diferente. Todos nós poderíamos falar a mesma língua se esse povo tivesse sido obediente ao Senhor. Facilitaria muita coisa. Nossa, muita coisa, né? Sim, mas também é muito legal que temos várias línguas diferentes. Mas, né? Podia ser uma outra... desafiados a aprender. Muitas interpretações, né? Como a gente estava até estudando com o Jared aqui um tempo, né? Umas semanas atrás, ele falando sobre os dialetos, as coisas que foram perdidas, né? E coisas da língua, os desafios. Mas acho que o principal da história é realmente isso, né? Quando a gente acha que a gente pode falar para o Senhor o que ele quer para nós, né? Falar, Senhor, tô esperando isso aqui, você não me deu ainda, né? E esse era o que o povo queria. Eu queria, né? Só venha a nós. Sim. E o Senhor trabalha o contrário. Não é nenhuma torre que vai levar a gente para o céu, mas só tem um meio, um caminho, um personagem, uma pessoa, um Deus, é Jesus Cristo. Ele é o único que vai nos levar até Deus, nosso Pai Celestial. Então, assim, obviamente, todas essas outras partes que eu achei muito legal também, mas complementando que só o Senhor, Jesus Cristo, para nos levar, porque é só através dele que nós podemos ser purificados, né? Vocês estavam falando sobre os símbolos que a gente mostra para o Senhor, que a gente usa para lembrar dele. Eu estava lembrando da nossa vestimenta sagrada, depois que a gente faz os convênios no templo, né? Que é vestir Jesus Cristo, né? Por isso tem a cor que tem, porque ele é puro. Nós precisamos dessa pureza, nós precisamos nos purificar, e é só através dele, não tem torre nenhuma que a gente vai poder construir para chegar a Deus, através de Jesus Cristo. Por isso ele leva, foi isso que eu também falei para os meus filhos, né? Ele que leva a oração. Porque eles faziam oração para Jesus Cristo. Eu falei, filhos, a oração é para Deus e Cristo leva a oração para ele. É em nome dele. Ele é um intercessor, assim como a torre, não é torre nenhuma. Mas você ia falar, Érico? Não, eu ia falar sobre, parece que a gente nunca está 100% satisfeito. Parece que a gente sempre quer algo mais. E esse povo, ele tinha um contato muito próximo ainda com o Pai Celestial. Né? Eles conheciam, tinham uma proximidade com os ensinamentos, eles sabiam o que precisava ser feito. E eu gosto muito de uma passagem que tem em João 14, que é o apóstolo Filipe. Filipe vira para Jesus Cristo e fala, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe, apóstolo, tinha contato direto com o Salvador Jesus Cristo. E ele estava falando que não era suficiente ter o contato direto com o Salvador Jesus Cristo. Salvador, nos mostra agora o Pai, e isso nos basta. Né? Parece que é isso. Poxa, se eu estivesse na presença de Jesus Cristo, para mim já seria mais que o suficiente. Né? Ou mesmo não, se eu estivesse de outros profetas, né? Qualquer profeta que a gente lê nas Escrituras, eu já ficaria tão feliz, tão satisfeito. Né? Parece que a gente sempre quer algo mais. Será que, por que a gente fica nessa ânsia de, poxa, eu gostaria de ver milagres, né? Não, será que você já não está vendo milagres? Será que a sua vida, o que está acontecendo na sua vida já não são esses milagres? Será que termos um profeta vivo que nos ensina, né? De 6 em 6 meses nós temos as conferências gerais que vários profetas, videntes, reveladores nos ensinam. Será que não é suficiente? Será que termos a Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérolas de Grande Valor, não é suficiente? A gente quer algo mais? Né? Então, esse povo da Torre de Babel, eles queriam esse algo mais já tendo muito.
Né? Filipe queria algo mais, já tendo a presença do Salvador Jesus Cristo, vendo milagres na sua frente e agora querendo ver o Pai. Né? Então, que a gente possa reconhecer todas as bênçãos e milagres que já acontecem na nossa vida sem essa ânsia de querer mais. A gente já tem muita informação, a gente já tem muitas bênçãos, muitos milagres. Vamos usar isso, então, para fazer as coisas corretas e seguir os mandamentos. Perfeito, e eu acho que o mais legal, assim, que termina aqui esse estudo com a família de Sem, né, com a genealogia de Sem, que é a família de Abraão, né, a genealogia de Abraão, que tem a bênção de que as famílias vão ser reunidas, seladas para a eternidade. Que contraste, né, com o povo que ali estava querendo fazer um nome para si, né, acabou que só uma família saiu dali que, quer dizer, tem também a família de Arés, tá? Mas uma família que tem essa bênção de ter sido reunida, né? De ficar junta naquele confinado, assim, né? Na verdade, é a família de Abraão, né? Que vai ser reunida. Nós todos somos da família de Abraão, né? Legal. Gente, muito obrigada, Érico. Obrigada por ter vindo até aqui para participar do nosso episódio. Uma grande honra, grande felicidade. Me chamem novamente, que eu tenho uma desculpa perfeita para voar para cá. Perfeito, perfeito. Você agregou muito aqui a nossa conversa, realmente foi excelente. Algumas palavras finais? Só realmente agradecer novamente o convite, parabenizar por esse trabalho tão bonito que vocês fazem. A gente precisa de mais conteúdo em português sobre o Evangelho, né? E acho que esse debate sobre a coisa mais importante que tem sido falado, desde o presidente Nelson falando, olha, instituindo, né, o programa Vem e Segue-me, que eu acho que revolucionou os estudos das Escrituras, e vocês terem tido essa ideia, e a Laís me contou um pouco, né, sobre como que as coisas se encaixaram perfeitamente entre vocês quatro, né? Com certeza não é uma coincidência, realmente foi algo inspirado. Parabéns por estarem fazendo esse trabalho, que quem grava conteúdo sabe que não é fácil. Então, realmente, só tenho mais orgulho de estar participando aqui com vocês e parabenizar vocês por esse trabalho tão bonito. Obrigada, Érico. E para quem tem interesse, qual que é o nome do teu canal? Vai que alguém quer fazer o teu curso aí? Qualquer coisa, segue lá no Instagram, Érico Palazzo. Beleza, tá bom. Então, sigam lá, se vocês estão aí nessa área de direito penal, ele é o cara. cara. Concurso público. Isso aí. Então, tá bom, pessoal. Ficamos aqui com esse episódio maravilhoso. Lembrando que nós estamos aqui só para complementar o teu estudo. Por favor, estudem as escrituras em casa, em estudo pessoal, em família, e o manual, porque eu tenho certeza que vocês vão achar muito mais conhecimento do que o que a gente falou aqui. E lembrando sobre a nossa reflexão de como você encontra Jesus Cristo e o amor de Deus através do seu estudo no Velho Testamento. Até mais e tchau, tchau! Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.